que voltou! E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre lei da atração. Vocês sabem o que é lei da atração? Vocês já ouviram falar sobre a lei da atração? Não? Pois nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês e vou falar pra vocês sobre tudo que eu já conquistei usando a técnica da lei da atração. Bem-vindos de volta ao meu canal, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falarmos de um assunto bem legal. Não sei se vocês acreditam ou se vocês conhecem esse termo, né? Lei da atração, se vocês já ouviram falar sobre a lei da atração. Mas eu comecei a praticar a lei da atração já tá com um tempo, deixei de praticar por um bom período também, mas agora estou voltando novamente porque eu sei que é algo que funciona e funcionou bastante pra mim. Bom, mas pra você que não sabe ainda, não sabe o que é lei da atração ou já ouviu falar e não acredita muito, a lei da atração é a física quântica, vamos dizer assim. É aquela ideia de que tudo que você emana, você recebe de volta. Tudo que você pede, que você clama, você tem de volta. Tudo que você quer, você atrai. E isso é exatamente o que acontece diariamente. Mesmo você não percebendo, mesmo você não sabendo que a lei da atração tá acontecendo, mas ela tá acontecendo. Às vezes você fica naquele ciclo de reclamar, de se auto-sabotar, de se auto-culpar, ou você fica naquela bad vibes, sabe? Você fica naquela... E você percebe que quanto mais você reclama, mais coisas ruins acontecem, mais pra baixo você fica. Parece que mais as coisas não dão certo na sua vida. E isso, gente, era uma coisa que tava acontecendo na minha vida, né? Agora não, porque eu já estou me refazendo de novo, me reorganizando, me readaptando, me retrabalhando para não ser mais assim. Mas é exatamente isso, quando você começa a focar muito nos problemas, nas reclamações, nas coisas que não estão dando certo, você acaba atraindo isso, porque você fica muito tempo ali pensando naquilo, você fica vivendo naquela energia, naquela vibração das coisas que não dão certo. E é isso que você vai atrair para você cada vez mais. Então a lei da atração, ela é isso, ela funciona tanto para o bem quanto para o mal, ela funciona tanto para as coisas positivas quanto para as coisas negativas. Eu tava em um ciclo, gente, de reclamar, pensar que nada era pra mim, de pensar que as coisas não aconteciam pra mim, e eu ficava cada vez mais pra baixo e parecia que as coisas não funcionavam pra mim. Tudo que eu colocava a mão não dava certo, porque eu já caía com aquilo já com a intenção de que não ia dar certo, porque se eu tava tão azarada pra tantas coisas, pra aquilo, para aquela determinada coisa também iria ser da mesma forma, e acontecia exatamente como eu previa. Não dava certo, eu acabava ficando para baixo de novo e eu acabava me decaindo de novo. E foi aí que eu pensei, gente, mas teve uma época na minha vida que eu era tão positiva, que eu tava estudando tanto, porque sim, a gente precisa estudar e se informar sobre isso também para poder praticar. A gente precisa estudar e entender sobre isso para poder conseguir praticar da forma correta. E eu parei e pensei, gente, mas eu mudei a minha história uma vez. Eu conquistei tantas coisas tendo um pensamento positivo e agora eu tô aqui fazendo tudo o contrário, conquistando coisas ruins, atraindo coisas negativas pra minha vida, e eu tenho a chave na minha mão, eu posso mudar isso. Foi aí que eu recomecei a reprogramar a minha mente, a tentar ser mais positiva, a conseguir ser mais positiva, a trazer mais a palavra de Deus, porque uma coisa não anula a outra. Eu sou muito temente a Deus, eu tenho muita crença em Deus. Então, às vezes, nas minhas reclamações, nas minhas dores, nas minhas preocupações nas coisas ruins, né? Nas coisas que não davam certo, meu foco estava sempre ali nas coisas que não davam certo, na falta de dinheiro, na falta de oportunidades. Sempre meu foco estava ali e eu acabava deixando Deus de lado. Não por querer, mas porque eu ficava com a cabeça cheia, preocupada com outras coisas, que eu acabei me afastando também de Deus. E quando eu acordei e vi que eu tava naquela situação, eu comecei a procurar urgentemente a palavra de Deus, ouvir coisas que me agregassem,
positivamente, tanto na palavra de Deus, quanto em palestras, quanto em outras pessoas falando ali, porque às vezes a gente ouvir do outro, a gente pode até saber, mas a gente ouvir do outro é uma reafirmação daquilo que a gente já sabe, mas que tá lá dentro adormecido. Então é isso, gente, a lei da atração, ela acontece tanto para o positivo quanto para o negativo. E foi assim que eu conquistei algumas coisas na minha vida. Teve uma época em que eu sofria muito em um relacionamento abusivo, que eu precisei focar muito, ser muito positiva para poder sair daquele estado. E foi um momento que eu me entreguei muito espiritualmente e emocionalmente. Estudei muito sobre isso, sobre a lei da atração, mas não só sobre a lei da atração em si, sobre a física quântica. Eu estudei sobre ser mais positivo, eu comecei a meditar, a ouvir palavras positivas, a me cercar de energias boas, porque é isso que acontece. Se você se cerca de energias negativas, de energias ruins, de pessoas ruins, de pessoas pesadas, tóxicas, a tendência é que você atraia isso também pra você. A tendência é que você fique nessa onda também de negatividade. Então você também tem que fazer ali um detox de energia, saber o que pode estar atrapalhando a sua evolução, saber o que pode estar atrapalhando as suas conquistas positivas, o que de negativo tem na sua vida hoje que você precisa dar um basta, que você precisa tirar da sua vida para você fazer um detox geral ali. Então eu pensei nisso. A pessoa, né, que era o fruto do meu relacionamento abusivo, ela me deixou, né, porque se ela não tivesse me deixado, eu não teria deixado ela, que era uma paixão doentia que eu sentia. Então assim, eu tenho, graças a Deus, eu acho que Deus pesou na cabeça daquela pessoa pra me deixar de mão e pra fazer um mal pra mim muito grande, que foi assim, me deixar de lado e me trair e tudo, assim, da pior coisa. Assim, não tinha mais solução, não tinha mais jeito, não tinha mais volta ali pra mim. E eu sabia que aquilo não era pra mim, não era algo bom pra mim. Então eu precisei sair, eu precisei me refugiar em algo ou em alguém, que no caso foi Deus. E aí eu me entreguei espiritualmente, comecei a estudar sobre espiritismo, sobre espiritualidade. E junto a isso me veio também o estudo a lei da atração, né? Eu comecei a procurar e a querer estar rodeada de energias positivas. E eu sabia que eu era a única pessoa que podia fazer isso por mim. Eu que tinha que ir atrás dessa energia. Então foi aí que eu comecei a estudar, a ler coisas que me colocassem pra cima, que me colocassem em uma energia positiva. Comecei a meditar, foi algo muito válido, foi muito bom pra mim. Então eu comecei a trabalhar isso em mim, a trabalhar essa aceitação, né? Porque era uma aceitação que eu estava vivendo ali, de que aquela relação não era pra mim, não era algo bom pra mim e que eu tinha que me sair daquilo. E depois da aceitação, eu comecei a me trabalhar pra aceitar as coisas boas, né? Porque eu sabia que eu merecia coisas boas. E foi aí que eu comecei a vibrar diferente, que eu comecei a mudar os meus pensamentos, as minhas palavras, a não reclamar, a agradecer. E aí eu comecei a ver as coisas mudando, né? A ver alguns sinais, algumas coisas acontecendo. Eu saí daquela relação e sem querer entrar em outra, né, tão cedo, mas eu sempre quis uma pessoa que me desse mais estabilidade emocional, uma pessoa que gostasse de mim, um relacionamento mais saudável. E eu comecei a orar por isso, eu comecei a pedir por isso. Naquela época isso era algo fundamental pra mim, era algo que eu imaginava muito. Eu sempre sonhei em ser mãe, então eu tava ficando mais velha e eu queria ter um relacionamento estável pra futuramente ter o meu bebê e casar e tudo. Então aquilo pra mim naquele momento era importante, então eu pedia muito, eu mentalizava muito uma pessoa e falava que o universo iria trazer a pessoa pra mim, aquela pessoa que eu descrevia, né? Eu colocava num papel, eu escrevia num papel o jeito que eu queria a pessoa, as qualidades, os defeitos, todas as coisas eu colocava ali. E então o universo, ele fez assim um encaixe, uma coisa que só
Deus e o universo sabe, para tudo se encaminhar e eu conhecer essa pessoa que eu escrevi ali, né? E eu realmente conheci, que é o pai do meu filho, né? Que é o meu marido atualmente. Então, eu falava pra ele, mas ele não acredita muito nisso. Então, ele não acredita muito que ele veio através de um pedido meu para o universo. Mas a nossa relação foi um pedido muito forte para Deus e para o universo. E assim, eu mentalizava tanto que muitas das coisas que aconteceu com a gente era algo que eu mentalizei lá atrás. Depois disso, muitas outras coisas aconteceram. Eu tive meu filho também tendo esse pensamento, essa vibração de eu aceito, agora você pode vir, agora eu estou preparada, e eu recebi também a bênção de ser mãe. A faculdade, gente, muitas coisas assim vieram pra mim através da lei da atração. Meus empregos, sempre eu passava na frente de uma escola e eu ficava olhando para aquela escola e ficava imaginando um dia eu trabalhando naquela escola, mas essa escola que eu tô falando, ela é a melhor escola aqui da minha cidade, né, a mais tradicional, e eu jamais na minha cabeça eu imaginava que eu iria realmente trabalhar lá, mas eu sempre que eu passava na frente eu olhava pra lá. Eu nunca estudei lá por ser muito cara, eu nunca tive a oportunidade de estudar lá, mas no fundo eu olhava assim e pensava assim, um dia eu ainda vou dar aula nessa escola, eu ainda vou trabalhar nessa escola. E o universo me entregou isso. Eu não fui atrás, em nenhum momento eu coloquei currículo, porque eu me achava tinha muita insegurança de colocar currículo lá naquela escola. Mas eu entrei, eles vieram até mim, pediram, né, pra companhia de teatro que eu trabalho, pra enviar alguém pra fazer um espetáculo com as crianças, e eu fui a pessoa que foi encarregada de fazer isso. E a irmã, né, freiras, né, porque é um colégio de freira, gostaram muito do meu trabalho e abriram uma disciplina somente para mim, somente para eu dar aula naquela escola. E eu fiquei muito emocionada e muito grata por acontecer, porque eu imaginava, mas era algo que eu pensava assim, não, mas não tem como, porque eu não vou entregar currículo nessa escola, eu não vou entregar currículo porque eu ainda assim me sentia insegura. Não tinha outra forma, sabe? E Deus mostrou que sim, por mais que você se sinta insegura às vezes, né? E isso foi algo que também aconteceu. O nosso carro também, o Lohan comprou um carro bem simples mesmo, bem básico o carro. Mas eu falei no ano de 2020, foi ano passado, eu falei, esse ano a gente vai ter um carro. A gente vai ter um carro. E eu falava isso com uma propriedade tão grande que eu tinha certeza que a gente ia ter um carro. Podia ser um carro, uma lata velha, mas a gente ia ter um carro. Porque a gente precisava de um carro para se locomover, porque agora com o Lorenzo, né, e a gente não conseguia andar de moto. Só que assim, eu foquei em um carro, eu não foquei no carro do ano, no melhor carro, num carro bom e tudo. A gente comprou o carro que deu pra gente comprar, mas a gente conseguiu comprar, e foi assim, algo muito rápido. E assim, o nosso próximo passo, obviamente, é um carro melhor, uma casa, né, e essas outras coisas que a gente sonha, mas que eu já conquistei muitas coisas com a lei da atração. Com certeza eu esqueci de alguma coisa ou outra, né, porque são muitos detalhes, são muitas coisas que a gente pode conquistar praticando a lei da atração, mudando a nossa frequência, né? Porque o universo, ele traz pra gente as coisas que a gente pede pra ele. É só a gente saber pedir e a gente viver aquilo também. Então comenta aqui embaixo se você acredita na lei da atração, se você já praticou a lei da atração, se você já ganhou, se você já recebeu algum presente do universo. Responde aqui o que eu quero saber. Se tiver ficado alguma dúvida também sobre o que eu falei aqui, eu sei que ficou um pouco confuso, mas se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ficar ligadinhos aqui. Eu prometo que eu vou trazer mais conteúdos sobre esse assunto pra gente abordar, pra gente comentar mais sobre isso. Então não esqueça de se inscrever aqui. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!